Oi, Eja, tudo bem? Pois é, fim do ano a gente conseguiu. Parabéns, minha gente. Mais um ano de estudo, não acabou ainda não, tá? Quase, quase. Mas eu já estou parabenizando você que seguiu firme aí o ano todinho, não foi? Muito estudo, muitas situações, a gente viveu, foi coisa na vida, na sociedade, no mundo, no Brasil, pessoalmente. Cada um tem sua história para contar, não é assim? Eu tenho certeza disso, certeza absoluta do que eu estou dizendo. E estou parabenizando você porque chegou o fim do ano, chegou o Natal e a gente está aqui junto, estudando nas turmas da educação de jovens e adultos da Prefeitura da cidade do Recife. Você voltou a estudar e está no módulo 3, quase acabando essa etapa para partir para outra. Pois é, porque não acaba nunca. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre vivendo, até a hora que a gente se for. Enquanto isso, segue firme. Segue firme na sua meta, nos seus objetivos, nas suas conquistas, porque é assim mesmo. Finalizou o módulo 3, vamos para o 4. Claro que sim. Estamos na aula de língua portuguesa da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Janaína Cabral Midian, está fazendo a interpretação em Libras para a gente. Desde o módulo 1, a gente está conversando sobre esse momento do Natal, trazendo mensagens natalinas, descobertas, para quem não sabia a origem de algumas coisas típicas e tradicionais do Natal. Lá no módulo 1, a gente viu bem o comecinho. E se a gente parar para pensar, é esse fio condutor do módulo 1 que a gente está trazendo até agora o módulo 3. Vimos lá a origem do presépio, depois as cantigas natalinas. E agora a gente vai falar dos folguedos, trazendo esta vivência para cá, para o regionalismo. É bem nosso, não é? Quando a gente fala de folguedo, a gente está falando de festas populares, que fazem parte das tradições brasileiras, envolvendo música, dança, teatro. Muitos desses folguedos são específicos para o momento natalino, são específicos das tradições natalinas. Bora ver algumas. Os folguedos são formados por aspectos culturais dos povos indígenas, africanos e portugueses. Então, juntando esses elementos, surgem os folguedos, são formados os folguedos. E aí, nessa imagem, a gente vê uma imagem do Balé Popular do Recife, como um grupo que, desde sempre, traz para a gente população, traz para a gente povo, esse exemplo. Eles cantam, dançam, encenam um monte de folguedos, né? Desse dançar, desse cantar, dessas tradições populares, não é? Vocês já viram as apresentações? Eu trouxe essa imagem ilustrativa. Ao longo do tempo, foram sofrendo algumas mudanças e recebendo novas características, como geralmente é. A gente já falou disso, que o fato da tradição, qualquer elemento da tradição, ser vivido, composto, movimentado pelo povo, obviamente vai se tirando, acrescentando, vai se modificando características. Então, se a gente parar para pensar no pastoril, se a gente parar para pensar nas danças e nos folguedos populares, eles vão ser transformações daquilo que Francisco de Assis ensinou lá nas ruas da Itália. Percebem? É aquela mesma movimentação, aquela mesma tradição. Os folguedos natalinos, eles são a exaltação à presença de Cristo, ao nascimento de Cristo, não é? Pararam para ouvir? Lembram aquela bem tradicional do pastoril? Inclusive, a gente vai ver em destaque daqui a pouco. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. É uma das músicas de abertura do pastoril. Então, ele é um exemplo de folguedo natalino. Eu trouxe alguns para vocês verem. Olha lá, alguns exemplos. O Guerreiros, Retumbão,
o Alto do Boi e o Pastorinho. Olha só, eu trouxe esses nomes de propósito. Por quê? Porque nem todos a gente conhece tão bem aqui em Pernambuco e Recife, não é? Nem todos a gente escuta falar com tanta frequência. O Pastorinho, sim. Quando eu falo, eu tenho uma forte impressão que você faz, eu já dancei quando era menina. Né? Quando era pequena, eu brincava. Lá na rua tinha, ou então minha tia fazia, né? Lá, minha tia fazia no interior. Ou então, dona não sei quem fazia antigamente, não é? O pastorinho é mais familiar nosso, mas esses outros não. E é por isso que eu os trouxe, para que você pesquise. Como é o folguedo dos guerreiros? Você conhece? Já ouviu falar? E o Alto do Boi? Será que é igual ao Bumba Meu Boi? Será que é? Como é que eu vou saber? Estudando, pesquisando. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte desse papel seu de estudante. Estudante pesquisador. Também a gente já falou isso ao longo das aulas. Não foi? Então pesquisa. Como é o retumbão? Vocês já ouviram falar desse folguedo, o retumbão? É de que região brasileira? Aqui a gente não vê tanto. Já viram? Já assistiram? Participaram de algum retumbão? Como é? Como é que é dançado? Como é dividido os elementos no palco para essa dança? Qual é a música do retumbão? Pesquisa, gente. Vai lá descobrir que folguedo é esse. Eu trouxe esses, assim, pouco conhecidos da gente, foi para provocar você, para trazer você para a pesquisa, tá bom? Vamos lá. Voltando para o nosso pastoril, esse que eu cantei um trechinho agora há pouco, é uma encenação, né? A gente sabe que é. Vai lá, o grupo de pessoas, geralmente são meninas, moças, pessoas que estão lá. O tema principal é o nascimento de Jesus Cristo. É tipicamente natalino o pastoril. Olha essa imagem, gente. Vê como ela é diferente do pastoril daqui, né? Mas tem alguns elementos que se repetem, que são características do pastoril. Olha lá, o cordão encarnado e o cordão azul. Estão vendo? Tem que ter esses elementos para ser pastoril. De lugar para lugar, muda um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, que é característica da tradição, a gente viu agorinha. Ele é bem nosso, é típico da região Nordeste. Os participantes dançam, cantam nas ruas, não é? Existem momentos de vários se apresentarem. Tem muito nas escolas, não é assim? Antigamente se tinha nas ruas das pessoas aquela vizinha, fechava a rua para fazer o pastoril da rua e às vezes concorria com o pastoril da rua de baixo ou da cidade vizinha. Não é? Vocês têm histórias assim para contar? Já dançaram nos pastoris ao longo das vidas de vocês? Vê, são meninas enfeitadas, com fitas, tocando pandeiro e dividem-se em dois grupos. O cordão azul e o cordão vermelho, que aqui a gente chama do cordão encarnado, não é? E são acompanhadas por um grupo musical. Em alguns lugares também tem o animador, né? O velho do animador que faz que é chamado exatamente assim. E tem outros elementos que a Diana, a borboleta e muitas outras personagens no pastoril completo. Preste atenção na leitura desse trecho. Alguns folguedos do ciclo natalino. Guerreiros, retumbão, Alto do Boi e pastoril. Certo? Fizemos a releitura de um trecho da explicação que a gente trouxe hoje na aula, não foi? A partir desse trecho, eu fiz alguns destaques para a gente estudar e pensar. Até como um olhar de revisão para assuntos que a gente já deu, tá bom? Vê só, preste atenção. Observa o emprego da pontuação neste mesmo trecho que a gente leu. E aí, alguns folguedos do ciclo natalino. Guerreiros, retumbão, Alto do Boi e pastoril. Notem que está pontuado esse trecho.
para que a leitura fique adequada. O sinal de pontuação, o emprego da pontuação correta é fundamental para que o texto seja lido corretamente. Se o texto não tiver pontuado, a leitura vai ficar meio esquisita, vai ficar errada. Ou a mensagem vai ficar trocada, ou não vai ser exatamente assim que tá certo. Será que tá? Será que tem ou não tem? A gente já viu que tem muita importância os sinais de pontuação. Eu trouxe um destaque ainda maior. Eu apontei onde estão os sinais. Eu sei que vocês acharam, mas preste atenção. Alguns foguetes do ciclo natalino. Olha lá. Que sinal é esse? Lembra? Ali, ó. Guerreiros, sinal. Retumbante, retumbão, sinal. Alto do boi e pastoril, sinal. Como é mesmo o nome desses sinais que estão apontados? Sinais de pontuação. Como é mesmo o nome? Vamos ver. 2 pontos, vírgula e ponto final. Não é? Quando a gente vai dar um destaque para algo que vai ser dito, a gente chama a atenção para algo que vai ser dito. Alguns foguetes do ciclo natalino, 2 pontos. Guerreiros, vírgula, eu separei os elementos. Vai ser mais de um elemento, guerreiros, vírgula, retumbão, vírgula, outro elemento. Significa que são unidades diferentes. Alto do boi é outro e pastoril, ponto. Ponto final. Eu terminei o que eu estava falando. Eu terminei o que eu quis dizer textualmente na forma escrita. Tenho que terminar com um ponto final. Certo? Vamos para a atividade. Olha lá, essa eu já dei de bandeja para vocês na explicação. Fala a verdade. Qual a função dos pontos destacados? O que é que vocês vão fazer aí na sala? Vocês vão pesquisar os demais sinais de pontuação. Aqui na aula de hoje eu trouxe alguns e já expliquei para vocês. Voltem à explicação, vejam novamente, vejam outros exemplos e coloquem. Quais são mesmo as funções dos 2 pontos? Tem mais de uma. Quais são as funções? Quais as principais funções da vírgula? Também tem um monte, mas coloca as principais funções da vírgula. E o ponto final, eu uso em que momento? Será que ao longo do texto aparecem outros pontos ou só aparece o ponto no ponto final? Estudamos sobre isso. Será? Um ponto termina um assunto para começar outro, se for o caso, e quando não tem mais nada a ser dito naquele elemento comunicativo, a gente encerra. Aí sim, ponto final. Certo? Façam isso, gente. Pesquisem esses e outros sinais e vejam as funções, escrevam texto, leiam os textos dos colegas, prestem atenção se estão devidamente pontuados. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.